Nesse vídeo, você vai ver 5 experimentos incríveis sobre eletricidade estática que dá para fazer na sua casa com coisas simples. Para fazer a maioria dos experimentos, vou usar um cano de PVC e uma blusa de lã. Já já você vai entender para que serve isso. Vamos começar com os experimentos. Experimento número 1. Levitação da pimenta. Vou pegar um pouco de pimenta e colocar em cima da mesa. Agora vou atritar o cano de PVC com a blusa de lã. Atritar é a mesma coisa que esfregar e aproximar da pimenta. O que acontece é que quando eu esfrego a blusa com o cano, ocorre uma troca de elétrons entre eles. Então o cano fica carregado negativamente. Aí quando eu aproximo da pimenta, ele atrai os pozinhos que têm carga positiva. As cargas de sinal contrário se atraem. Na verdade, é uma força chamada eletrostática que faz essa atração. Dá para fazer esse experimento com outras coisas também. Vou pegar um pouco de sal. Aquele pozinho de tempero de miojo. E ele atrai até o miojo. Mas como eu tenho uma massa maior, ele não chega a saltar, só dá uma levantadinha. Dá para fazer com um monte de coisa. Papel. Cabelo. Pelo e até uma folha de uma rosa. Você pode testar com várias coisas, de preferência com coisas bem leves. E uma curiosidade, as máscaras chamadas de PFF2 ou N95 são boas para filtrar coisas minúsculas por causa dessa eletricidade estática. Olha o que acontece quando eu aproximo uma máscara dessas de um pouco de pimenta. Experimento número 2, lata de refrigerante fantasma. Agora vou pegar uma lata de refri vazia. Pegar o cano de PVC e esfregar de novo com a blusa. E agora vou aproximar da lata. Olha só, parece mágica, mas isso é ciência. Você já sabe que o cano está com cargas negativas. A lata de refri está neutra, mas como ela é de alumínio, um metal bom condutor de eletricidade, quando eu aproximo o cano da lata, ele repele os elétrons para longe. Aí desse lado fica carregado positivamente e o cano atrai a lata. Na verdade é a força eletrostática de novo. Repare que eu não encosto na lata. Por isso ocorre um processo chamado de indução. Dá para fazer esse experimento com uma bolha de sabão também. Dá uma olhada. Mas nesse caso a bolha de sabão tem íons positivos que dão uma carga positiva para a bolha. Por isso que o cano de PVC atrai a bolha. E é por isso também que um fio de água é atraído se eu coloco o cano perto. Você pode fazer aí na sua casa com um balão e uma torneira. Vou esfregar esse balão na toalha seca de algodão e colocar perto de um fio de água de torneira. Ou serve também um pente de plástico e um cabelo seco. Também funciona. Experimento número 3. Eletroscópio. Agora vamos fazer um aparato que dá para ser usado para ver se um objeto está carregado. É chamado de eletroscópio. Vou pegar um pote de vidro e um pedaço de fio de cobre, daqueles duros, que dá para você moldar em qualquer formato. Vou retirar essa capa de fora. Agora vou pegar esse arame de cobre e fazer uma espiral numa ponta e uma curvinha na outra ponta. Agora vou pegar uma tampa de plástico e fazer um furo bem no meio. Atravessar o fio de cobre pelo buraco e colocar uma fita crepe aqui só para deixar ele parado. Você pode usar uma cola quente aí se você tiver. Vou pegar 2 pedaços de papel alumínio do mesmo tamanho e vou espetar nessa ponta curvada do fio de cobre. Elas ficam meio soltinhas. Agora vou colocar por cima do pote de vidro. E agora nosso eletroscópio está pronto. Vamos pegar o cano de PVC para testar. Olha o que acontece quando eu aproximo o cano. As folhas de alumínio se afastam. Isso mostra que o cano está carregado. Isso acontece pelo mesmo motivo do experimento anterior, da lata de refri. Quando eu aproximo o cano do fio de cobre, ele repele os elétrons. E como o cobre e o alumínio são bons condutores de eletricidade, as duas folhas de alumínio ficam com cargas de mesmo sinal, negativas. E você sabe que cargas iguais se repelem. Quando eu tiro o cano de perto, esses elétrons se redistribuem de novo. Aí, como as folhas de alumínio ficam neutras, elas abaixam.
Mas olha que legal, olha o que acontece se eu encosto o cano nesse fio de cobre e depois afasto. Os elétrons passam para o cobre. Isso é chamado de eletrização por contato. Aí as folhas de alumínio ficam eletrizadas com a mesma carga do cano de PVC. E as folhas ficam abertas mesmo sem o cano por perto. Experimento número 4. Canudo giratório. Agora eu vou pegar um bastão de cola e equilibrar um canudo de plástico em cima. Vou pegar o cano de PVC e agora vou atritar com um pedaço de papel ao invés da blusa. Na verdade, dá para usar diferentes materiais nesses experimentos, como eu já mostrei com o balão e o pente. Existe uma lista chamada de série triboelétrica. Ela indica se o material vai ficar positivo ou negativo quando atritado. Para cima quer dizer que ele tem a tendência de ficar positivo e para baixo negativo. Por exemplo, aqui tem a lã e aqui o PVC. Por isso que eu sei que se eu atritar a blusa de lã com o cano de PVC, o cano vai ficar negativo e a blusa positiva. Agora vou pegar o cano de PVC e olha, o canudo começa a girar. Você pode ver que ele é empurrado e não puxado. Quer dizer que o canudo e o cano estão com cargas de mesmo sinal. Se o tempo estiver bem seco, se você esfregar o canudo de plástico na blusa e colocar em cima de uma garrafa, dá para fazer uma mágica com as mãos e impressionar seus amigos. Dá para fazer umas variações. Vou pegar 2 uvas, um pedaço desses palitos de espetinho e colocar uma uva em cada ponta. Agora vou amarrar nesse fio e pendurar em alguma coisa. Olha só, agora o cano atrai a uva e começa a girar. Experimento número 5. Sino eletrostático. Esse sino também é conhecido como sino de Franklin, por causa de Benjamin Franklin, um cientista que usou esse aparato para ver se tinha nuvens carregadas perto da sua casa. A gente vai precisar de 2 latas de refri vazias, um palito de madeira, pode ser um canudo também, ou um lápis, um pedaço de plástico maior do que a base da lata, um barbante e vou pegar essa pecinha de alumínio de uma lata. Agora vou amarrar uma ponta do barbante na pecinha de alumínio e amarrar o outro lado no palito. Vou encaixar o palito em uma das latas e ajustar a linha para a pecinha ficar entre as latas. Vou colocar o plástico embaixo de uma das latas. Agora, olha o que acontece quando aproximo o canudo carregado. A pecinha começa a bater nas latas como se fosse um sino. O que acontece é a mesma coisa do eletroscópio. Quando eu aproximo o PVC, ocorre uma indução. Aí essa parte da lata fica carregada negativamente. A pecinha é neutra, mas como aqui tem cargas negativas, ocorre uma indução. E para esse lado fica positivo e acaba atraindo a pecinha. Só que quando ela encontra a lata, os elétrons passam para ela. Aí elas ficam com carga de mesmo sinal e se repelem. Lembra da eletrização por contato? E a pecinha vai para o outro lado e bate na outra lata. Quando ela bate nessa lata, ela perde os elétrons, porque essa lata não está com o isolante por baixo. Então ela descarrega e fica neutra de novo. Aí a gravidade puxa ela, porque não tem nada segurando. E ela vai para outra latinha e o negócio se repete. Por isso que é importante esse pedaço de plástico aqui. Vou fazer sem ele para você ver. O experimento não funciona, porque nesse caso os elétrons vão sendo descarregados para a mesa. Aí a lata fica neutra e não consegue atrair a pecinha. Bônus: levitação de saco plástico. Esse experimento é meio complicado de se fazer se o clima estiver meio úmido. Aliás, todos os experimentos que mostrei funcionam melhor se o tempo estiver bem seco. A umidade do ar faz com que os objetos se descarreguem, aí fica mais difícil. Para esse experimento, vou pegar um saco plástico e cortar uma tira. Vai ficar uma argola de plástico. Agora vou pegar luvas de borracha e uma caixa de plástico. E essa pecinha de plástico também. São todos mal condutores de eletricidade. Vou pegar o pedaço de plástico que cortei e atritar com uma lã de um cabelo de boneca. Agora eu pego essa pecinha para segurar a argola de plástico. Vou pegar o cano de PVC e esfregar no papel. Agora, olha o que acontece quando eu largo a argola e coloco o cano de PVC embaixo. Ele começa a flutuar. Isso acontece porque a força eletrostática está empatando com a força gravitacional. O cano de PVC e o plástico estão com cargas de mesmo sinal, aí se repelem.
Eu usei essas luvas de borracha e essa pecinha de plástico para não descarregar no meu corpo, porque choveu no dia anterior. Talvez se o tempo estiver bem seco, você não precise tomar esses cuidados. Dá para fazer uma levitação de bolhas de sabão também. Você já viu no outro experimento que a bolha de sabão é atraída pelo cano. Então é só soltar uma bolha de sabão e colocar o cano por cima. Se a força eletrostática empatar ou vencer a gravitacional, a bolha vai flutuar. Você viu que nos experimentos eu atritei o cano com lã ou papel, e a bexiga e o pente eu atritei com a toalha e o cabelo. Isso é chamado de eletrização por atrito, mas você pode experimentar aí na sua casa com coisas diferentes, de preferência com um tempo bem seco. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, e se quiser ver mais experimentos e entender como funcionam, considere se inscrever.